Olá, turma! Vamos começar mais uma videoaula. O meu nome é Guilherme e trabalharemos a linguagem PHP. Vamos trabalhar os fundamentos da linguagem PHP, começando pela sintaxe básica. Para os códigos dessa aula, vocês podem usar o Sublime Text 3 e o XAMPP. O código PHP fica embutido no próprio HTML. O interpretador identifica quando um código é PHP pelas seguintes tags que vou escrever agora no Sublime Text. Abrindo a tag PHP, aqui eu estou fechando a tag PHP e entre elas vou colocar os comandos. Uma outra forma é eu abrir a tag de script, language, vai receber entre aspas dupla PHP. Vou colocar os comandos entre as tags e fechar a tag de script. Abrir mais uma, essa é uma short tag PHP e o fechamento da tag. E último exemplo, comandos. O tipo de tag mais utilizado é o terceiro, que consiste em uma abreviação do primeiro. Para utilizá-lo, é necessário habilitar a opção Short Tag na configuração do PHP. O último tipo serve para facilitar o uso por programadores acostumados à sintaxe da linguagem de programação ASP. Para utilizá-lo, também é necessário habilitar no PHP através do arquivo de configuração php.ini. Entre cada instrução em PHP, é preciso utilizar o ponto e vírgula, assim como o código em C, Perl e outras linguagens mais conhecidas. Na última instrução do bloco de script, não é necessário o uso do ponto e vírgula, mas, por questões estéticas, recomenda-se o seu uso sempre. Toda variável em PHP tem o seu nome composto pelos caracteres de cifrão e uma string, que deve iniciar por uma letra ou por um caractere underscore, conhecido também como underline. PHP é case sensitive, ou seja, as variáveis cifrão resultado em caixa alta, maiúscula, são diferentes. Por isso, é preciso ter muito cuidado. Ao definir o nome das variáveis, é bom também evitar os nomes em maiúsculas, pois, como veremos mais adiante, o PHP já possui algumas variáveis pré-definidas, cujos nomes são formados por letras maiúsculas. Vamos ver dois tipos de comentários em PHP. Vou abrir a tag PHP, entre aspas duplas, vou colocar teste. Aqui eu vou colocar um comentário, isto é um teste. Vou fechar a tag PHP. Abrindo, fazer um novo comentário. Aqui vai ser exibido, teste. Eu vou adicionar um comentário. Este comentário, esse teste é similar ao anterior. E fecho a tag PHP. Os comentários de mais de uma linha têm como delimitadores os caracteres barra seguido de asteriscos para o início do bloco e asteriscos barra barra o final do comentário. Se um delimitador de final de código PHP, que é o interrogação maior que, estiver dentro do comentário, não será reconhecido pelo interpretador. Vou escrever um exemplo para vocês. Vou abrir aqui a tag PHP, escrever aqui teste, botei vírgula, barra, asterisco, isto é um comentário com mais
de uma linha, mas não funciona corretamente. Vou fechar aqui a tag PHP. Abrindo a nova tag PHP, Etio, ele imprimir na tela. Vou escrever aqui teste e mais um comentário. Isto é um comentário com mais de uma linha que funciona corretamente e fecho a tag PHP. Vamos criar os primeiros scripts PHP. Neste primeiro exemplo, criaremos um script com uma saída simples, que servirá para testar se a instalação foi feita corretamente. Então vamos lá. Vou abrir a tag HTML, abrir o cabeçalho, a tag de cabeçalho, head, a tag de título, title. Vou escrever o texto do meu título, aprendendo PHP. Aí eu tenho que fechar as tags title, de título, e a tag de cabeçalho, head. No corpo do meu arquivo HTML, eu vou ter aqui body, a tag de body, vou digitar meu código PHP, vou escrever Olá Mundo para exibir no navegador, tenho que fechar a tag PHP, fechar a tag body e a tag HTML. Salve o arquivo como olá.php no diretório do documento do XAMPP, Apache ou o web server escolhido de sua preferência. Abra uma janela no seu navegador e digite o endereço http://localhost/olá.php. Verificando o código-fonte da página exibida, teremos a mensagem Olá Mundo. Isso vai mostrar como o PHP funciona. O script é executado no servidor, ficando disponível para o usuário apenas o resultado. Agora vamos escrever um script que traduza exatamente o mesmo resultado utilizando uma variável. Abrindo a tag HTML, fazer o mesmo passo, abrindo a tag de cabeçalho, a tag de título, aprendendo PHP, aí eu tenho que fechar minhas tags de título e depois a tag de cabeçalho, porque a de título está dentro da tag de cabeçalho. Vou abrir minha tag de corpo, né, body, e vou colocar o código PHP. Primeiro eu tenho que abrir a tag de abertura, vou aqui digitar a minha variável texto, vou digitar aqui, vou colocar Olá Mundo, vou escrever também Etio, vou colocar para imprimir minha variável texto. Tenho que fechar minha tag HTML, minha tag PHP, minha tag body e HTML. Após editar o script e executar, ele vai apresentar a mensagem Olá Mundo. Vamos ver agora algo um pouquinho mais complexo. Vamos ver como editar um formulário. Ao clicar no botão Submit em um formulário HTML, as informações dos campos serão enviadas ao servidor, especificando para que possa ser produzida uma resposta. O PHP trata esses valores como variáveis, cujo nome é o nome do campo definido no formulário. O código que você editar agora vai mostrar isso. E também vai mostrar também como o código PHP pode ser inserido em qualquer parte do código HTML. Vou abrir a minha tag HTML, o mesmo passo, minha tag de cabeçalho, dentro dela vou colocar a tag de título, vou colocar o meu texto aprendendo PHP
e aí fechar minhas tags de title e head. Minha tag body e agora a minha tag de abertura PHP. Vou colocar aqui uma variável chamada texto. Essa variável vai receber o passagem por parâmetro post, entre aspas simples, o texto, ponto e vírgula para fechar, e aqui uma condição: se meu texto for diferente de vazio, então eu vou imprimir na tela este você digitou um espaço aqui, você digitou, colocar a variável, outra aspa, colocar uma tag para quebrar a linha, mais uma, vou fechar aqui um ponto e vírgula, fechar minha tag PHP. Vou iniciar meu formulário. Abrir uma tag aqui PHP, etium para imprimir, path, info. Fechar minha tag PHP. Input, type, text, name, texto, value, que é o valor, o tamanho, vou colocar 10. Vou quebrar uma linha com a tag br, input type, submit, name, isso para criar o botão, sub value, vai receber, enviar. Vou fechar minha tag de formulário, fechar minha tag de corpo, minha tag HTML. Ao salvar o arquivo que acabamos de escrever e carregá-lo no navegador, o usuário verá apenas um formulário que contém um espaço para digitar o texto, como vamos ver aqui na figura 1. Ao digitar um texto qualquer e submeter o formulário à resposta que o mesmo arquivo PHP, indicado pela constante pathinfo, que retorna o valor de um arquivo, que será visto, né, como aqui a gente vê na figura 2. Digitamos o texto, enviar, na figura 2, ele vai retornar o valor digitado na figura 1. Isso ocorre porque o código PHP testa o conteúdo da variável texto. Inicialmente, ela é uma string vazia e, por isso, nada é impresso na primeira parte. Quando algum texto é digitado no formulário e submetido, o PHP passa a tratá-lo como uma variável. Como no formulário o campo possui o nome texto, a variável com seu conteúdo será a variável cifrão texto. Assim, o próximo teste, o valor da variável será diferente de uma variável string vazia, e o PHP imprime um texto antes do formulário. PHP suporta os tipos de dados inteiro, ponto flutuante, string, array e objeto. O PHP utiliza a checagem de tipos dinâmica, ou seja, uma variável pode conter valores de diferentes tipos em diferentes momentos da execução do script. Por esse motivo, não é necessário declarar o tipo de uma variável para usá-la.
O interpretador PHP decidirá qual tipo daquela variável, verificando seu conteúdo e o tempo de execução. Ainda assim, é permitido converter os valores de um tipo para outro desejado, utilizando o typecasting ou a função setType, que vamos ver essas funções mais à frente. Vamos falar agora das variáveis integer e long. Uma variável pode conter um valor inteiro com atribuições que sigam a seguinte sintaxe. Por exemplo, temos a variável chamada valor. Ela pode receber valores inteiros positivos na base decimal, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, ou inteiro negativo ou octal, exemplo, 0, 2, 3, 4, onde o 0 equivale a 156 decimal. E outro exemplo que podemos citar é o inteiro na base hexadecimal, simbolizado por uma hashtag pelo 0.x, que equivale a 52 decimal. A diferença entre inteiro simples e long está no número de bytes utilizados para armazenar a variável. Como escolha é feita pelo interpretador PHP de maneira transparente para o usuário, então podemos afirmar que os tipos são iguais. Uma variável pode ter um valor em ponto flutuante com atribuições que sigam a seguinte sintaxe. Temos 1.234 ou 23 é minúsculo 4, que equivale a 230.000. Outro tipo muito importante são as strings. Elas podem ser atribuídas de duas maneiras. Utilizando aspas simples, o valor da variável será exatamente o texto contido entre as aspas, com exceção da barra dupla invertida e da barra junto com uma aspa simples, utilizando aspas duplas. Qualquer variável ou caractere de escape será expandido antes de ser atribuído. Vamos ver esses exemplos no Sublime Text. Vou abrir minha tag PHP, colocar uma variável aqui chamada de teste. Ela vai receber a string, vou colocar meu nome, vou criar outra variável vivas, vou colocar aqui variável text, texto. Vou imprimir essa variável a vivas e vou fechar minha tag PHP. Abrir novamente a tag PHP, eu vou colocar outra variável teste, vou atribuir meu nome novamente, vou adicionar mais uma variável e essa variável vai receber aqui essa string junto com essa outra variável e vou imprimir essa variável na tela. Fechar minha tag PHP. Vamos ver os dois resultados no quadro e falar sobre a tabela que lista os caracteres de escape. No primeiro resultado, ele vai imprimir teste -n, ou seja, ele vai imprimir exatamente a string que eu escrevi. Já no segundo exemplo, ele imprime o conteúdo da variável. Vamos ver a tabela de caracteres de escape. Eu tenho a sintaxe e seu significado. Para usar uma nova linha, eu vou usar /n. Para retornar um retorno de um carro semelhante a /n, eu utilizo /r, que ela vai gerar uma linha no meu arquivo de PHP. Uma tabulação horizontal, /t. A própria barra, para utilizar ela, eu tenho que usar duas barras. O símbolo de cifrão, para eu poder utilizar ele, eu tenho que usar /cifrão no texto.
aspas simples, eu consigo utilizar ela com barra, uma aspa simples e aspas dupla, barra, aspas duplas. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Aguardo você na próxima. Um grande abraço e até lá!